Sabe quando a pessoa, ela já colocou um ponto final no sonho dela? Sabe quando a pessoa, ela olha para o seu sonho e ela vê o seu sonho tão distante, mas tão distante, tão impossível aos olhos dela, que ela resolve desistir daquele sonho? Ela resolve colocar um ponto final naquele sonho. Nunca coloque um ponto final no seu sonho. Nunca coloque um ponto final naquilo que Deus ainda não determinou que acabou. Para você, talvez pode ter acabado. Ah, para mim não tem jeito, pastor. Esse sonho aqui é impossível eu realizá-lo. Mas Deus não disse isso para você. Deus não falou isso para você. Deus não disse assim para você: olha, seu sonho está acabado, não. Veja que Abraão, nós já falamos de Abraão aqui, Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. E Abraão não desistiu do sonho dele. Mas a sunamita falou: não, meu senhor, não mintas para mim. Como quem diz assim: não é verdade isso. O meu marido já está velho. O meu marido já está idoso. O que você está falando para mim, profeta, não vai acontecer. Não pode acontecer. É impossível de acontecer. Você vai cruzar com pessoas no seu caminho que vão dizer exatamente isso. Que vão jogar a sua fé lá para baixo. Que vão jogar os seus sonhos lá para baixo. Você vai conviver com pessoas, você vai cruzar com pessoas no seu caminho que vão dizer para você assim: esquece disso. Esse sonho aí nunca vai se realizar, já passou a sua era. A sua era já passou, a sua época já passou, você perdeu. Mas não é verdade. Porque Deus, ele traz existência a tudo que não existe. Deus, ele traz existência a tudo que não existe. O profeta falou: você vai dar à luz um filho, você vai ter um filho. E olha o que aconteceu aí. Vamos ver se a palavra se cumpriu. Versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz o quê? Um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Então observe, a palavra do homem de Deus se cumpriu. Tem o tempo certo, tem o tempo necessário. Tudo no tempo de quem? De Deus. Tudo no tempo de Deus. Nada fora do tempo de Deus. Não se preocupe, porque está tudo sobre o controle de Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle, não. Não se preocupe. É tudo no tempo. Pastor, está demorando. Não, não está demorando. Deus está trabalhando no seu sonho. Deus está trabalhando no seu sonho e Deus está trabalhando com você para que você tenha estrutura para receber esse sonho. Porque não é só receber o sonho. Não é só receber a bênção, é ter a estrutura para tê-la, para recebê-la. Compreende-se ou não? Não adianta Deus pegar a bênção e dar nas nossas mãos se nós não temos estrutura para ter aquilo. Ou se nós adiantamos o processo de Deus. Não, tem um processo, é tudo naquele tempo ali. Deus, pastor, está difícil, não está não. Deus está cuidando de tudo. Até o que está difícil faz parte do projeto de Deus na nossa vida. Compreende-se ou não? Então, ele disse e a palavra dele se cumpriu. Mas o que aconteceu? Versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava onde? Com os segadores, trabalhando, né? E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então o garoto colocou a mão na cabeça e falou: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou
e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E o que aconteceu com ele? Morreu. E agora? Morreu. O profeta profetizou: você vai ter um filho. Ela não pediu esse filho, mas o profeta viu que faltava esse filho para ela, e ele profetizou e o filho veio. Só que agora o filho o quê? Morreu. Aquele garoto cresceu, foi trabalhar com o pai e sentiu uma dor de cabeça e morreu. Talvez a sua empresa, você começou ela pequenininha, ela foi crescendo, ela foi desenvolvendo, você foi crescendo, trabalhando nos seus projetos de venda, você estava vendendo muito bem e de repente as vendas pararam, a empresa morreu, parou de vender, está lá de fachada, de portas abertas, mas de fachada, e você olha para aquela empresa e fala assim: agora, essa empresa que era para me trazer lucro, agora está me trazendo prejuízo. Essa mulher, ela poderia ter entrado em desespero, porque agora o filho morreu, ela poderia ter feito agora: ih, meu Deus, e agora? Agora eu vou sofrer, porque é um filho, é uma criança, é um adolescente. Mas olha o que ela fez: e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Ela pegou aquela criança e levou naquele quarto que ela tinha feito para ele, e colocou a criança em cima da cama dele, como quem diz assim: eu não pedi para ele, filho, foi ele que quis que eu tivesse esse filho. Então a responsabilidade é de quem? É dele. Ela não foi enterrar o filho. Tem muita gente enterrando o sonho, tem muita gente pegando os sonhos que ela tem e levando para o cemitério, enterrando os sonhos lá no cemitério. Não, você tem que pegar o seu sonho e trazer seu sonho para onde? Para o altar. Você tem que pegar o seu sonho e trazer para o altar. Não é levar o seu sonho para o cemitério. Seu sonho não é para ir para o cemitério, o seu sonho é para vir para o altar. Ela pegou aquele filho e subiu. Ela subiu aquele quarto e o deitou naquela cama. Chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Quer dizer, para que eu corra? Tem momentos na sua vida que você tem que correr. Você não tem que ficar, sabe, ansioso, mas você precisa correr. Você não pode ser mole, você não pode deixar a oportunidade passar. Tem coisas que você tem que fazer hoje, não é amanhã. Tem coisas que você tem que correr na frente, não é atrás. E ela falou para o marido dela: pega um jumento aí, traz um servo teu e manda ele aí preparar o animal, porque eu preciso correr. Quer dizer, o problema é grave, eu não tenho tempo a perder, eu preciso achar o homem de Deus. Quer dizer, eu tenho que ir depressa. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. O filho estava o quê? O marido não sabia que o filho tinha morrido. O filho estava lá no quarto morto. E ela falou para o marido assim: não se preocupe não, que está tudo bem, mas eu preciso ir ao homem de Deus. Quer dizer, uma mãe que perdeu um filho vai dizer que está tudo bem? Mas ela disse: está tudo bem. Você tem que aprender, diante da situação, confessar, profetizar, professar: está tudo bem. Você tem que parar de valorizar o problema e valorizar a sua fé. Tem gente que ela pega o problema dela e ela coloca o problema dela no pedestal, e ela fica adorando o problema dela, ela vive para o problema dela. Tem gente que deixa de vir na igreja por causa do problema dela. A senhora não foi na igreja domingo? Eu não fui não, por causa de um problema que eu estou passando. Não é assim?
Ah, eu não fui na igreja tal dia por causa de um problema que eu estou passando. Quer dizer, ela valoriza mais aquele problema do que a estada dela com Deus, do que ela buscar Deus. Então aprenda a não valorizar, a não focar no seu problema. Você tem que focar em Deus. Não foque no seu problema, foque na sua fé, foque em Deus, porque é Deus que vai trazer para você a resposta, a solução, o caminho para você resolver esse problema. Compreende, pessoal? Sim ou não? Está dando para você entender? Então, albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ele, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte o quê? Carmelo. Ele foi ao homem de Deus no monte Carmelo. E sucedeu, onde que estava o homem de Deus? No monte. O que ele estava fazendo no monte? Foi lá para ver, deslumbrar a vista? Não. Ele foi lá para orar. Ele ia lá para orar, para falar com Deus. Então, ela foi até ele no monte. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse o quê? Ela disse o quê? Vai bem. O homem de Deus falou assim para o servo dele: aquela mulher que está vindo lá é sunamita. Corre até ela, porque eu não sei porque ela está vindo aqui. Mas vai lá falar com ela. Pergunta para ela se está tudo bem com o marido dela, se está tudo bem com o filho dela, se está tudo bem com ela. E quando Gease chegou lá e falou: olha, está tudo bem com a senhora? Ela falou o quê? Está tudo bem. Deve ter dado até um sorriso para ele e dito assim para ele: está tudo bem, não se preocupe, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Mas pelos olhos da fé estava bem. Quer dizer, tinha uma tragédia na casa dela, que era o filho morto, mas ela não estava focada naquela morte. Ela estava focada no homem de Deus, porque ela sabia que o homem de Deus era o profeta. E o profeta, quando profetizasse, ele iria abençoar a vida dela. Ela queria saber o que ele iria dizer para ela. Então ela disse: vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, quer dizer, agarrou nos pés dele, mas chegou Gease para retirá-la, e disse-lhe, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Quer dizer, a alma dela está amargurada, alguma coisa aconteceu com essa mulher e Deus não me disse nada a respeito dela. Deixa ela. Em outras palavras, eu quero saber o que está acontecendo. E disse-lhe ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Eu te pedi algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Não disse eu, não me enganes. Quer dizer, eu não falei para você, profeta, para você não me enganar. Eu falei para você: não me enganes, não minta para mim. E ele disse a Gease: cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saudeis, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei o quê? De deixar.
Então ele se levantou e a seguiu. Quer dizer, ele falou assim para o servo dele: vai lá, pega o meu cajado e vai lá na casa dela e coloca lá o meu cajado, encosta no rosto daquele garoto, usa a sua fé lá, Geazi. Mas ela disse para ela assim: eu não vou te deixar. Em outras palavras, o meu problema não é com Geazi, o meu problema é contigo. Não foi Geazi que me prometeu o filho, foi você. O homem de Deus ficou enquadrado. Foi você. Então Eliseu levantou e foi seguindo aquela mulher. Seguiu aquela mulher. Versículo 31, né? Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. Quer dizer, ó profeta, eu fui lá, fiz o que o senhor mandou, coloquei o cajado lá no rosto, na cabeça do garoto, e o garoto nem sinal de vida deu. Quer dizer, isso mostra que cada um tem uma fé, e a nossa fé é individual. Eliseu deu para Geazi o cajado dele, mas o cajado não era de Geazi, era dele. Quem tinha que ir era ele. O cajado é a nossa fé. Quem tem que manifestar a nossa fé somos nós. Não adianta você mandar seu filho ir, não adianta você mandar o seu marido ir, sua esposa ir, não adianta você mandar o funcionário da sua empresa ir. Não, tem coisas que tem que ser você. Compreende ou não? Tem coisas que tem que ser a gente. Não adianta você pegar o servo Geazi e mandar ir no seu lugar. Não vai resolver. Tem que ser você. É você que tem que ir lá e fazer uso da sua fé. É você que tem que ir lá na imobiliária e chamar o corretor, me leva lá naquele apartamento. É você que tem que ir lá. É você que tem que manifestar a sua fé. Geazi foi lá e falou assim: olha, não deu nem sinal. Versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Já foi para ele ali uma afronta, porque o garoto estava morto, deitado aonde? Na cama dele. Não é isso? 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino o quê? Aqueceu. Quer dizer, ele não tinha outra saída. Tem momentos na nossa vida, olhe para mim por favor, que não tem saída. Ou você faz uso da sua fé, ou você manifesta a sua fé, ou você vai perder. Entenda que tem coisas na nossa vida que não é físico, é espiritual. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós queremos levar para o campo físico, como se aquilo fosse normal. O que está acontecendo não é normal, pessoal. Não é, é espiritual. Tem coisas que estão acontecendo lá na sua empresa que é espiritual. É o diabo trabalhando para falir a sua empresa. É o diabo trabalhando para a sua empresa falir, quebrar, para o seu funcionário se levantar contra você, te roubar, te passar para trás. Compreende-se ou não? Tem coisas que acontecem lá na sua empresa, entre os seus amigos lá da empresa onde você trabalha, que eles vão lá e faz fofoca com o seu patrão para ele te mandar embora, para que aquela pessoa assuma seu cargo naquela empresa. Tem coisas que é espiritual, não é físico. Você tem que ter olhos espirituais para saber identificar cada situação que acontece. Eliseu chegou ali e olhou para aquele garoto. Poxa, não é possível. Eu profetizei, foi Deus. Aquele filho ali foi um filho que Deus deu para ela. Não tinha condições de ter aquele filho. O marido dela já era velho.
Não tinha condições humanamente falando, não tinha. Foi Deus que deu. Como que Deus te deu e Deus agora tomou? Como que Deus abriu essa porta e agora Deus foi lá e fechou? Não existe isso. A Bíblia fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se ninguém fecha, Deus vai fechar? Se Deus não quer que ninguém feche, por que alguém vai fechar? Não é verdade? Então Eliseu olhou para aquilo como afronta. E ele deitou sobre aquele garoto. Ele colocou o corpo dele em cima daquele garoto. E ele orou a Deus. E qual foi a oração dele? Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra. Quer dizer, ele desceu, o quarto era em cima, ele desceu, ele andou naquela casa. Não é possível, rapaz, está amarrado. Eliseu falou, está amarrado, não é possível, eu não aceito isso. E voltou lá, voltou. Versículo 35. Desceu, andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu o quê? Quando ele deitou a primeira vez, o corpo do menino só o quê? Só aqueceu, mas o menino não deu sinal de vida. Aquilo preocupou Eliseu, poxa, ele não aceitou aquilo. Como é que pode? A minha palavra, eu orei a Deus, eu sou profeta. Foi o Senhor que deu esse filho para essa mulher. Foi o Senhor que me usou para profetizar. Eu não posso aceitar isso, eu não posso sair daqui envergonhado. Não, eu vou voltar lá. Ele voltou lá. Tem situação que você tem que voltar lá. Moisés voltou no Egito quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes. Até Faraó libertar o povo. Foi ou não foi? 10 vezes. Tem situação, você vai naquele cliente e ele fala assim, não, eu não quero fechar contrato com você esse mês, não. Não, esse mês eu não quero nada, não. Aí você vai embora. Mas aquele cliente nunca deixou de fechar. Ele sempre fechou o contrato com você. Aí você vai embora, poxa, o que está acontecendo? Ele nunca foi assim. Ele sempre fechou o contrato. Aí se você vai embora e desiste daquele cliente, aí vem um outro e conquista aquele cliente. Então você deixa passar um dia e liga para ele de novo. Fulano, você tem certeza que você não vai querer a mercadoria? Eu voltei aqui porque eu tenho certeza que você vai precisar dessa mercadoria. Quer dizer, você está ali, você não perdeu a fé, você não entregou os pontos, não jogou a toalha. Compreende isso ou não? Está dando para você entender? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo? Sim ou não? Então quando ele voltou lá e fez o mesmo processo, a criança fez o quê? Então chamou a Gease e disse, chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele, toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o quê? O seu filho e saiu. Quer dizer, aquilo para ele era uma afronta. Tem coisas na nossa vida que é uma afronta. Você sabia disso? Tem coisas que nos afrontam e nos envergonha e nos torna motivos de chacota. E se a gente não se revoltar contra aquela situação, a gente fica humilhado, envergonhado. E só a revolta no nosso peito, a revolta dentro de nós, é que pode mudar aquela situação. Você sabia disso? Tem coisas que a gente tem que se revoltar. Tem coisas que a gente tem que regaçar a manga e partir para a fé e falar assim, não, eu não aceito essa vergonha, eu não aceito essa humilhação na minha vida. Isso é o diabo. Então você não pode aceitar aquela vergonha.
Você não pode aceitar aquela humilhação. Você tem que se levantar. Eliseu estava sentado, teve que se levantar e ir até a casa. E quando ele chegou lá, ele subiu e foi até o quarto. Estava lá o problema para ele. O garoto estava lá morto. Então você precisa levantar. Você precisa sair dessa prostração. Você precisa se colocar de pé diante desse problema e dizer para esse problema: eu não aceito. E ainda que você fale com ele a primeira vez e ele não te atenda, fale a segunda, fale a terceira, fale a quarta. Mas vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Quando Elias orou para que chovesse, ele falou para o servo dele assim: vá lá, vá lá, olha lá, olha para o céu. E o servo dele olhava, não vi nada não, tem nada aí não, o céu está limpinho. E ele continuava orando e dizia: volta lá. Não foi assim? Por 7 vezes. Na 7ª vez ele voltou e falou assim: profeta, eu vejo uma nuvem no céu do tamanho da palma da mão de um homem. Se você olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho da palma da nossa mão, o que você vai pensar? Vai vir uma tempestade? Que nada, aquilo ali não vai nem chamar a sua atenção, não é verdade? Vai nem chamar a sua atenção. Você vai olhar para o céu e nem vai observar aquela nuvenzinha e vai dizer assim: o céu hoje está azulzinho, azulzinho de tudo, não tem uma nuvem no céu, mas tem uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E quando ele falou para o profeta isso, o profeta falou: sobe, avisa Acabe que vai chover. Quer dizer, aquela nuvenzinha foi o suficiente para ele dizer assim: vai chover. Essa nuvem aí vai provocar uma chuva muito grande. E não deu outra. Logo veio a chuva. Porque a palavra do homem de Deus é verdade na vida daqueles que creem na palavra de Deus, daqueles que confiam na palavra de Deus. Compreende, sim ou não? Então Deus, Ele não quer que você fique prostrado. Deus, Ele não quer que você se entregue. Deus, Ele não quer que você coloque um ponto final no seu sonho e diga assim: não tem mais jeito, porque o meu marido já é velho, as minhas condições já passaram, a minha situação não dá mais, porque eu não tenho nada, eu sou uma pessoa iletrada, eu não tenho condição disso, condição daquilo outro. Não diga isso. Não diga isso. Olhe para você e se sinta capaz. Olhe para você e diga para você mesmo: eu sou capaz. Amém? Eu sou capaz de mudar minha história de vida. Eu sou capaz de mudar minha vida, de sair desse fundo de poço. Olhe para você e diga assim: eu vou me tirar desse fracasso. Eu vou mudar minha história, eu vou sair dessa humilhação. Olha para a sua empresa e já visualiza ela grande, já visualiza ela lá na frente. Você tem que ter a visão da fé. Você não pode olhar para ela pequenininha, não. Você tem que olhar para ela grande. Mas ela é pequenininha, mas já olha para ela grande. Olha para ela grande. Imagina ela grande. Compreende isso ou não? Imagina ela gigantesca. Imagina, hoje você tem 2, 3 funcionários. Imagina amanhã você tendo 50 funcionários, 30 funcionários, 100 funcionários, porque a sua empresa cresceu a tal ponto que você teve que contratar, dar emprego para as pessoas, para que a sua empresa pudesse crescer mais e desenvolver. Você tem que ter essa visão da fé. Amém, pessoal? Amém, gente? Diga para a pessoa do seu lado: você vai vencer.